Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Neste vídeo, a gente vai falar muito sobre a partida de ontem. O Vasco da Gama, infelizmente, perdeu para o Sampaio Corrêa lá no Maranhão, nos decepcionando. Vou mandar um recado aqui para o Jorge Salgado e também para o Alexandre Pássaro e esclarecer a situação envolvendo o Levenciano. Ontem o Leven fez uma postagem, muitas pessoas interpretaram como se fosse uma despedida, e eu vou explicar aqui o que de fato aconteceu, porque o Leven tornou público ontem de madrugada toda essa situação, certo? Então me acompanhe até o final para que não haja aí indícios aí de interpretação errada, perfeito? Peço a você para se inscrever no nosso canal, deixe o seu joinha para impulsionar o nosso vídeo com uma quantidade maior de vascaínos e ativem o sininho. Bom, meus amigos, ontem lamentavelmente o Vasco deixou 3 pontos lá em São Luís, no Maranhão. O Vasco jogou boa parte do jogo com um jogador a mais e não conseguimos vencer a equipe do Sampaio Corrêa. Perdemos a possibilidade de encostar no G4, fazer com que a quantidade de pontos caíssem para 2 pontos. E pior, perdemos 2 posições, uma para o Guarani de Campinas e a outra para o CSA. O Vasco está na 8ª colocação, a 5 pontos do G4. E é o seguinte, lamentavelmente, o que o senhor Alexandre Pássaro fez na montagem desse time do Vasco é uma covardia. Ontem tentaram imputar culpa aí ao treinador Fernando Diniz, que ele teria mexido errado. A culpa não é do Diniz não, gente. A culpa é de quem montou esse elenco. A culpa foi de quem trouxe uma dúzia de refugos para o Vasco da Gama nessa temporada de 2021. A culpa é do senhor Alexandre Pássaro e de quebra desse seu Jorge Salgado, que implementou no clube uma política de austeridade que deixou para fazer alguma coisa no final do ano ao contratar o Nenê. E uma andorinha só, me desculpe, não vai fazer verão. Acredito que dê ainda para o Vasco da Gama sim, para o Vasco subir para a primeira divisão, mas para o Vasco permanecer em 2022 na primeira divisão, muitas coisas precisam ser mudadas no Vasco da Gama. Bom, ontem o Leven se pronunciou momentos antes da partida e falou no seu Instagram que faria uma live amanhã, na segunda-feira. O Leven desistiu de fazer esse pronunciamento, esclareceu as coisas. O Leven dividiu aí o pronunciamento dele em 12 tópicos, perfeito? Numa publicação que ele fez agora, na parte da madrugada. E é o seguinte, ele disse que o Vasco da Gama não é pequeno, mas as pessoas que estão lá dentro do Vasco da Gama estão fazendo o Vasco se tornar pequeno, e de forma proposital. Algumas pessoas que se dizem ser vascaínas simplesmente traem a instituição Clube de Regatas Vasco da Gama. Entre essas pessoas estão aí a imprensa e também alguns canais de YouTube que não denunciam, que não falam a verdade e que passa pano na cabeça dessa gestão.
O Levin falou muito sobre a mudança de dentro do Vasco da Gama. A mudança tem que acontecer de dentro para fora. Não dá para a gente confiar nesse judiciário que é corrupto, esse judiciário que rasga o nosso estatuto e que rasga a nossa Constituição. Perfeito? O Levin disse também que sozinho ele não terá condições de fazer mudança. Essa mudança tem que vir por parte também dos torcedores do Vasco da Gama. Somos 25 milhões de torcedores do Vasco e infelizmente há um contingente muito pequeno de vascaínos dentro do processo eleitoral do Vasco. E muitas pessoas que estão aí no quadro social do Vasco têm aquele voto de cabresto, aquele voto que é comprado. E eles que têm a máquina na mão, eles fazem simplesmente aquilo que eles querem fazer. Bom, o Levin disse também da importância da associação em massa, de você virar sócio estatutário. O Vasco colocando 50, 60 mil sócios com direito a voto, fica muito mais difícil para esses senhores judicializar o processo eleitoral no Vasco da Gama. E é o seguinte, o Levin deixou muito claro que ele não desistiu. Ele não desistiu. Quando ele falou em desistência, ele disse que é por conta da mudança do estatuto do Clube de Regatas Vasco da Gama, que está para ser aprovado, onde o presidente do Vasco da Gama terá que ter aí um mandato no Conselho Deliberativo. E é um juramento que eu faço aqui, não é promessa, é juramento. Eu vou lutar para que esse estatuto não seja aprovado. E você se tornando sócio do Vasco da Gama, com 20% do quadro social, a gente pode convocar uma nova mudança de estatuto, uma nova eleição no Clube de Regatas Vasco da Gama. Portanto, o Levin não desistiu. Ontem se precipitaram, lançaram um vídeo, fizeram confusão, enfim. E é o seguinte, o Levin completa dizendo para você, torcedor do Vasco, lutem por mim como eu luto por vocês. Então o Levin está pedindo para a gente não desistir, para a gente confiar, porque esse processo da implementação do Somamos no Vasco da Gama é irreversível. O torcedor do Vasco quer, é isso que o torcedor plusmaltino almeja. O clube da forma como está, infelizmente, não dá para ficar e a gente precisa de mudanças. Perfeito, torcedor do Vasco? Acompanhem na íntegra o que o Levenciano falou, porque foi revelador, ele expôs literalmente tudo o que acontece aí nas entranhas do Vasco da Gama e foi sensacional o que ele disse. Agradeço pela atenção, finalizo aqui dizendo, força meu presidente, eu e muitos estamos com o senhor, que Deus lhe abençoe e lhe dê sabedoria, tá bom? Que depender do teu amigo aqui, a gente vai estar lutando hoje e sempre para o senhor assumir o seu posto, porque o verdadeiro presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama é o senhor. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!